A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer mais uma lição. Hoje nós vamos estar aqui estudando a lição de número 9. O nosso título é bem importante, é escatológico, Gog e Magog, um dia de juízo. A nossa leitura bíblica em classe ela está em Ezequiel, capítulo 38, versos de 1 a 6, e capítulo 39, versos de 1 a 10. Esses versículos aqui traz Gog se levantando, né? Então, a Bíblia fala que Gog e Magog, né? Profetiza contra Gog. Então, Gog aqui, ele representa, né, os inimigos de Deus durante toda a história da existência do povo de Deus, tanto o povo de Israel como a igreja, né? Então, isso aí é um ponto muito importante que nós vamos estudar hoje. Então, essa lição vai mostrar aqui, você lendo esses capítulos aqui, esses versículos de Ezequiel, você vai perceber que o próprio Deus é quem destrói esse povo, que se levanta contra o povo dele, né? Então, antes de continuar, eu quero fazer aqui a apresentação do meu livro, como eu estou fazendo todo trimestre, nesse trimestre. Então, aqui é o meu penúltimo lançamento, o Jejum Bíblico, o Jejum que Funciona. Esse livro tem sido uma bênção para muita gente. E também o batismo, da mesma forma, o batismo com o Espírito Santo, o batismo pentecostal com evidência de falar em língua, ok? Aí como você pode adquirir esses livros? E outros que eu tenho, né? Você pode olhar aí no meu Face, no meu Instagram, no Zap, no próprio YouTube eu tenho mais outros livros. E esses livros você pode adquirir ele, né? Ligando para mim, para o meu Zap, e a gente combina a forma de pagamento. E pelo correio, conforme eu tenho feito aí no Brasil todo, esse livro tem chegado aonde, no endereço certinho, certo? Entregue pelo correio. Aí é só você ligar para o meu Zap, é 21, Rio de Janeiro, 994 627762, ok? Ou senão você ou volta ao vídeo para ouvir o número, ou você pode ver aí na descrição onde eu deixo o número do telefone do meu Zap, ok? Então, você vai adquirir um excelente livro que você pode também dar de presente, se você desejar, ok? Bem, então, não se esqueça de dar aí o seu like, mas se caso você não se inscreveu, se inscreva aí, tá? Faça a sua inscrição. É só tocar do lado direito aí, ó, inscrever, certo? Aí você está inscrito. É só tocar do lado direito, não precisa escrever nada. Tocou com o dedão em inscrever, está inscrito. Pode deixar o seu like, deixar o seu comentário de onde você é, tá bom? E compartilhar aí com seus amigos e seu grupo. E com certeza vai ser bênção. Sendo nosso canal monetizado, é claro, né? Que você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Bem, então, conforme nós já falamos aqui, o nosso texto está em Ezequiel, mas aqui o texto áureo, ele está em Apocalipse, capítulo 20, verso 8, que diz: E sairá a enganar nações sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar para a batalha, ok? Então, sobre a identidade, né, dos povos invasores aqui, Gog e Magog, essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles parecem enigmáticos, né? Então, na verdade, é nosso desafio identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na, na profecia. Então, essa profecia deixa claro que essa invasão não é para o fim, não é para a época que ela foi profetizada, né? Deixa claro que será no fim dos tempos, no fim dos dias. Isso significa, né, que vai ser lá para o final dos tempos, onde vai acontecer escatologicamente todas as profecias, né, que elas vão se cumprir. Muitos aí acham, né, conforme diz aqui no início, diz aqui, que muitas profecias, a profecia cumprida na antiguidade bíblica, tem levado muitos a argumentar, né, os incrédulos, que as profecias foram escritas depois dos fatos acontecidos, né? Isso é um equívoco muito grande da incredulidade dessas pessoas que estão estudando a Bíblia
só para encontrar supostamente algum defeito. Como não encontram, eles vêm com essas mentiras dizendo que essas profecias elas já aconteceram e se escreve como se não tivesse acontecido, né? Uma baboseira tremenda. Você lê o livro de Mateus, né? Quantas profecias ali sobre Jesus, certo? Foi escrito por Isaías, pelos profetas demais, e tudo que foi escrito aconteceu na vida de Jesus, né? Então, isso aí não cola, a verdade é essa. Bem, na Bíblia, voltando para Gog e Magog, na Bíblia, Gog e Magog, ele representa os inimigos de Deus, certo? Inimigo do povo de Deus. O que é inimigo de Deus? É inimigo do povo dele, né? Não tem como ser amigo de Deus e ser inimigo do povo. Não tem como ser amigo do povo e ser inimigo de Deus. Isso aí, então, Gog e Magog, eles trazem essa representação, né, de ser inimigos do povo de Deus. E mais, no fim dos tempos, né, ele vai se reunir para tentar destruir, lutar e tentar destruir o povo de Deus. Mas Deus não vai permitir, e além de não permitir, o próprio Deus vai destruir todos esses inimigos declarados do seu povo. Ok? Então, Gog e Magog, eles ganham destaque nessa profecia de Ezequiel, né? Nos capítulos 38 e 39, mas também em Apocalipse, nós vamos ver mais para o final. Bem, aqui nessas duas profecias, né, de Gog e Magog, eles lideram um exército que ataca Israel nos finais dos tempos. É sempre a intenção deles, né? Agora, em Gênesis capítulo 10, verso 1 e 2, Magog é identificado como um dos filhos, né, de Jafé, certo? Noé teve 3 filhos, Cão, Sem, da onde vem os descendentes de Israel, vem os israelitas, e Jafé. E Gog se identifica aqui, capítulo 10 de Gênesis, versículo 2. Ele se identifica como filho de Jafé, filho mais velho, ou dos mais velhos, certo? Então, os descendentes de Noé, ele, depois do dilúvio, seus descendentes se espalharam pelo mundo, certo? E formaram vários povos depois do dilúvio. Jafé formou o povo dele, seus descendentes, Cão, Sem. Então, cada um foi formando seus povos quando se espalharam pelo mundo, certo? Então, vários povos foram formados depois do dilúvio. Então, entendemos assim o quê? Que o homem Magog deu origem a um povo chamado Gog, certo? Então, posteriormente, Gog passou a ser o homem e o líder, né? E Magog a região. Sempre quando se fala nisso, diz que vem do norte, bem explicado lá em Ezequiel. Bem, essa profecia de Ezequiel, capítulo 38, verso 2, explica que Gog será um líder na terra de Magog. Eu já falei anteriormente, né? Gog se tornou o chefe, né? O líder, e Magog se tornou a região da qual haverá o conflito, ok? Então, Gog será um líder na terra de Magog que dominará vários outros povos, né? Que também são descendentes de Jafé. Então, vai haver uma coligação. E quem não quiser entrar no esquema vai ser dominado, né? A verdade é essa. Quem não quiser fazer a coligação, se unir, de qualquer forma ele vai ser dominado. Então, entre ser dominado e se unir, muitos povos e nações preferem se unir, né? Bem, esse lugar fica num lugar ao norte de Israel, certo? E liderará o ataque final contra o povo de Deus. Está bem explicado lá em Ezequiel 38, verso 15 e 16, ok? Então, tudo isso aqui é uma intenção de tentar destruir Israel. Porque a intenção do diabo, por odiar o povo de Deus, odiar Israel, ele sempre sabe que Deus tem um plano com esse povo ainda, né?
inclusive até no Novo Testamento, Paulo, no capítulo 9, 10, 11, ele explica isso muito bem, certo? Então, o alvo do Satanás é sempre o povo de Deus. E ele faz algumas baixas realmente, mas ele nunca consegue destruir. Então, essa representatividade aqui, com o nome de Gog e Magog, representa realmente os inimigos de Deus. Israel sempre teve inimigo. A igreja é odiada. O que Jesus falou? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de vocês. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo nos odeia. Então Jesus, ele deixou muito claro que o mundo odeia a igreja. Está entendendo? Não adianta. Quando nós não embarcamos na mesma canoa deles, a gente já não serve mais para eles. Aliás, Jesus falou que o mundo nos odeia. Jesus falou sério, ele não brincou. Entendeu? Então, sempre Israel foi o alvo dos seus inimigos. Israel, principalmente com os bens naturais que ele tem lá, a natureza, né? Tudo que tem lá. Então, eles querem tomar tudo de Israel. Não toma porque Deus não deixa. Né? Então, Israel sempre foi odiado. E hoje é a igreja. Certo? Tanto é que até depois do milênio, você pode ir lá ler, né? Está bem tranquilo. Aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 8, você vai ver que mesmo depois do milênio, quando o diabo é solto, ele não desiste. Certo? Não desiste. Você pode ler isso, Ezequiel 38, conforme eu já disse, 15, 16. Bem, em algum tempo, né, quando Israel estiver vivendo em paz, em segurança, não, o mundo tem hora que ele aparenta assim, uma paz. Né? E o apóstolo Paulo disse, quando disserem a paz e segurança, virá o quê? Uma repentina destruição. Está entendendo? Às vezes as pessoas os inimigos se fingem amigos e fazem as pazes, mas só tudo na falsidade. Entendeu? Tudo falsidade. Então, quando diz a paz e segurança, vem aquela repentina destruição. Paulo deixou isso bem claro. Certo? Então, Gog, em algum tempo Israel estiver vivendo aí em paz e segurança, Gog se juntará a um grande exército formado por vários povos ao redor de Israel. Para quê? Esse grande exército, né, vai vir de todos os lados para destruir Israel. Inclusive, Israel nem vai precisar lutar, porque o próprio Deus vai enviar terremoto, vai enviar chuva de pedra, de fogo, ele vai usar a natureza para vencer o exército inimigo. O próprio Deus vai comprar o barulho, tá entendendo? Porque Deus sabe a intenção desse povo inimigo dele, entendeu? Porque eles vão vir de todos os lados para destruir Israel. Ezequiel 38, 7 e 9. Então, nesse tempo, né, Gog, com certeza nesse tempo, Deus lutará pelo seu povo, porque Deus nunca deixa seu povo desamparado. Na verdade, Deus sempre está comprando o nosso barulho, né? Toda vez que nós entramos num conflito, quem é que vem dar a resposta para nós? É Deus, entendeu? Então, nesse tempo, Deus lutará pelo seu povo, Israel, né? Ele vai, conforme eu já disse, ele vai usar a própria natureza, ele vai provocando terremoto, enviando peste, fogo, contra o exército inimigo, fazendo até eles se matarem uns aos outros, entendeu? Como castigo deles vir perseguir quem não está fazendo mal nenhum a eles, entendeu? Tudo isso são juízos justos. Por quê? Porque eles estão querendo destruir um povo que não está fazendo mal nenhum a ele, está vivendo em paz, simplesmente pelo ódio, porque é povo de Deus, certo? E instigado pelo diabo, certo? Que é ele que cria essa revolta no coração do homem, é ele, entendeu? Então, Deus vai enviar peste, vai enviar fogo contra o exército inimigo, com certeza. Isso ele fez muito isso com o povo de Israel lá, né, na sua terra, certo? Então, eles vão se matar uns aos outros, certo? Vai ser uma destruição total, mas Deus não vai deixar eles serem vencedores, entendeu? Aquilo que eu sempre digo, Israel pode sofrer uma baixa,
mas ele não perde a batalha, entendeu? Lá no Velho Testamento, quando ele perdia a batalha, era por desobediência. Estava vivendo fora de Deus, fora da presença de Deus, né? Ficava admirado de que todas as nações tinham vários deuses e ele só tinha um. Tinha Deus da natureza, Deus da chuva, Deus do sol, Deus de tudo quanto é tipo. E ele só tinha um Deus, né? Então eles eram enganados por essa fascinação de adoração a vários deuses, o politeísmo, né? Sincretismo religioso também. Por quê? Porque tinha época que eles adoravam a Deus e adoravam os demônios, adoravam a Deus e adoravam os ídolos. E Paulo diz que por trás dos ídolos estão os demônios, entendeu? Então, o exército de Gog, todo exaltado, né, devido à grande quantidade de pessoas, a grande quantidade de armamento, né, com certeza nuclear, tudo que é preciso eles tinham, né? E cada dia mais fica pior aí os armamentos atômicos, né? Então, ele, embora estava se achando, a Bíblia deixa claro que ele será completamente destruído e o povo de Deus vai ficar em segurança. Gog será completamente destruído, ok? Isso aí no final a vitória é do povo de Deus, né? Isso aí é tranquilo. E o Apocalipse 27 também traz essa referência a Gog e Magog como representante, né, de todos os inimigos de Deus, que se reunirão para a batalha final, quando serão completamente destruídos. Eu vou ler aqui, certo? De novo, Apocalipse. Sempre é bom ler para lembrar. E sairá a enganar as nações, que serão os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar contra o povo de Deus. Entendeu? Para juntar para a batalha. Então, Satanás, na verdade, aqui é o verdadeiro líder do exército de Gog e Magog, entendeu? Mas a história dele vai acabar por aí. Então, quem é Gog? Vamos recordar. Quem é Gog? E que país é Magog? Bem, a Bíblia não diz. Ela diz que vem do norte, certo? A lição até explica essa parte. Ele diz que ele vem do norte, só isso, mas não dá para saber. As especulações são muitas, entendeu? Mas as predições não batem, né? Mas cada um tem a sua interpretação. Mas, na verdade, ninguém tem certeza. Às vezes, um diz que é a Rússia, outro diz que não é a Rússia, e fica nesse impasse. Mas, na verdade, quando a Bíblia não diz, a coisa é complicada a gente especular, né? Então, a Bíblia não diz, só diz que vem do norte, só isso. Então, nessa batalha, nos finais do tempo, entendemos que será uma batalha física, lógico, mas também espiritual, com certeza. Você lê o capítulo 16 de Apocalipse, você vai ver, certo? Que sempre quando tinha uma luta, estavam envolvidos os demônios também, ok? Então, Gog e Magog, depois do milênio. Bem, nós vamos ver aqui duas coisas importantes. Entendemos que haverá duas grandes batalhas finais. A batalha do Armagedon, antes do milênio, que é descrita em Apocalipse 19, e a batalha de Gog e Magog após o milênio, descrita no Apocalipse 20. Certo? Então, é lógico que existe divergência, né, nessas profecias. Mas, na verdade, é o seguinte, a verdade é que lá no Armagedon, esse nome pode ser até simbólico também, certo? Onde vai, ao final da grande tribulação. Eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, certo? De carteirinha assinada. Eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio. Tenho certeza disso. É uma convicção minha, certo? Que Deus não vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação. Assim como ele livrou Ló lá de Sodoma e Gomorra,
ele vai livrar a igreja também. Assim como ele livrou Noé, ele vai livrar a igreja também. E assim por diante, certo? Eu sou dispensacionalista e creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e eu creio no milênio literal, certo? Literal. Então, Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai levar a igreja. Vai levar a igreja lá para o tribunal de Cristo. Ao chegar lá no tribunal de Cristo, ele vai galardoar a igreja, dar o galardão. Não vai ser julgamento se é salvo ou não, porque quem não é salvo não vai ser arrebatado, vai ficar, certo? E Jesus vai levar a igreja por galardão, tribunal de Cristo. Depois, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, está rolando o quê? Na terra, a grande tribulação. Israel vai fazer um pacto aí com o anticristo durante 3 anos e meio. Aí depois vai descobrir quem é a peça e vai se revoltar. Aí começa, sim, a grande perseguição de 3 anos e meio. Ok? Nesse período, a igreja está lá na presença de Deus, recebendo galardão, e depois a boda do Cordeiro, que é quando Jesus vai dizer: Pai, eis aí os filhos que tu me deste. Quando a igreja ali já é o casamento, ali já não é mais noiva. Jesus arrebata a noiva, mas lá na boda do Cordeiro ela passa a ser a esposa do Cordeiro, certo? Depois de resolvido tudo isso, que não vamos entrar em detalhe, o que vai acontecer? Jesus vai vir com a igreja, certo? Ele vai vir com a igreja. Aí é quando o anticristo já está reunindo todas as nações para invadir Israel e acabar com Israel. Agora, é claro que você vê lá em Zacarias e outros versículos, que a gente não vai poder ver agora, que nem todas as nações vão se unir contra Israel a favor do anticristo. Nem todas as nações vai ficar amiguinha do anticristo. Eles não vão aceitar. Né? Então, o anticristo vai o reunir, né, juntamente com Satanás, o falso profeta e o Satanás, o falso profeta. Satanás é o dragão. O falso profeta, que vai atrair o povo para a religião, que sabe o poder que ela tem, e o anticristo. Então, quando eles estiverem já para destruir Israel, aí o que acontece? Jesus vem com a sua igreja, certo? Para colocar fim na grande tribulação e fazer o julgamento das nações. Jesus vai julgar as nações, certo? Que serviram ao anticristo. Vai morrer todo mundo. E a nação que não serviu ao anticristo vai entrar no milênio juntamente com Israel, já bem debilitado, certo? E o que Jesus vai fazer com o diabo? Jesus vai pegar o diabo e seus demônios, um anjo só vai amarrar ele, vai jogar no abismo e vai deixar ele preso ali por 1000 anos, o tempo do milênio. E o que ele vai fazer com o falso profeta e o anticristo? Vai jogar ele no lago de fogo. Então, quem vai estrear o lago de fogo não é o Satanás. Você vê como é que é as coisas. O lago de fogo, o inferno eterno, foi feito para o diabo. Mas quem vai estrear ele é o anticristo e o falso profeta. Entendeu? Aí Jesus vai estabelecer o milênio. Vai ser 1000 anos de paz. Certo? Mas passando-se os 1000 anos, a Bíblia diz aqui em Apocalipse que o diabo vai ser solto. Jesus vai soltar o diabo de novo, certo? E a Bíblia diz que ele vai sair a enganar nações. Por quê? Aí está dizendo aqui, ó, estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Aqui entra Gog e Magog, o inimigo de Deus. Por que Jesus solta o diabo? Por quê? Porque todo mundo foi tentado, até Jesus. E no milênio, ninguém sofreu tentação. Então, eles tinham que sofrer também a tentação igual nós. Passamos igual Jesus passou. Então, quando o diabo foi solto, ele saiu a enganar as nações. E ele reuniu sobre os 4 cantos da terra Gog e Magog, que representa o quê? Mesmo Jesus reinando, presente com a igreja, ainda tinha gente que, uma multidão como a areia do mar, não queria servir Jesus, estava ali obrigado.
Tanto é, quando o diabo é solto, que tenta ele, instiga eles a invadir Israel, ou invadir lá o arraial lá, o que acontece? Eles vão atrás do diabo. Entendeu? Por quê? Porque mesmo Jesus reinando pessoalmente, nem todos se converteram, nem todos queriam Jesus. É uma opção. Entendeu? Então, aqui está dizendo Gog e Magog sairá a enganar. Então, veja bem. Então, nós vamos ver aqui, ó. Tá? Vou ler aqui o Apocalipse para a gente fechar essa parte. Ok? De Gog e Magog. Vou abrir aqui em Apocalipse, capítulo 20, certo? E verso 8. Aqui diz, ó, o milênio, por isso que eu considero o milênio literal. A Bíblia está dizendo, Apocalipse 20, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. A vida dele é essa, é enganar. Então ele sai para enganar as nações. Você imagina 1000 anos de paz, Jesus reinando. Quem morresse com 100 anos morria jovem. Entendeu? A maldição foi retirada da terra. A ferocidade dos animais, tudo, as armas de guerra se transformando em ferramentas de trabalho, por aí afora. Você imagina, a lua brilhando 7 vezes mais, o ar era outro. Então, a terra estava entupida de gente. Entendeu? Aí o Satanás sai para enganar as nações sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, inimigos de Deus. Mesmo Jesus reinando, com o diabo preso, a terra, Jesus estava cheio de inimigos na terra. Aí o diabo foi solto, aí ele revelou essas pessoas, entendeu? Ao mundo, que odiavam a Jesus, mas estavam ali fingindo, entendeu? Então, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Aí o que acontece com Gog e Magog aqui? Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Não teve briga. O abuso foi tão grande das pessoas se revoltar contra Jesus, ele reinando pessoalmente, a terra numa delícia, eles se levantam contra Deus. Entendeu? Então, o próprio Deus não permitiu nem guerra, ele mesmo matou logo todo mundo. Aí é o que diz o 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ainda tem gente que diz, pregador, que o inferno é simbólico e que o diabo, por Deus ser amor, Deus vai salvar até o diabo. A Bíblia está dizendo diferente. A minha Bíblia não diz isso. Só se inventar outra Bíblia, porque a minha Bíblia diz, vou repetir, certo? Para quem diz que até o diabo vai ser salvo no final dos tempos, porque Deus é amor, certo? E daí? E Deus não mata os filhos dele? Onde que o diabo é filho de Deus? Aqui, ó. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Querido, o inferno não é brincadeira não, hein? Então, muito cuidado, certo? Então, Gog e Magog, depois do milênio, ele vai acontecer isso, entendeu? Então, no Apocalipse, João usa essa palavra na sua profecia para falar desse grande confronto que eu li aqui. Então, entendemos que haverá essas batalhas. A primeira batalha é lá no Armagedon, quando Jesus vai vir com a igreja e ele intervém e mata todos aqueles que estão colados lá com o anticristo, e os que não estão, entra no milênio. Está entendendo? Entra no milênio. Então, haverá isso. Então, nessa profecia, né, de Gog e Magog, existe muita divergência. Cada um tem a sua interpretação. Mas essa interpretação aqui é fiel e verdadeira. Tá bom? Então, eu entendo que Gog e Magog simboliza os inimigos de Deus.
em toda a época, ok? Então, eu quero só dar uma lidinha aqui no nosso questionário. Olha só, o questionário vai ajudar um pouco. Pela descrição profética, o que o nome Gog parece indicar? Olha, a descrição profética parece indicar um título, entendeu? Como faraó, entendeu? Como de ditador de Roma, entendeu? Indica um título de um presidente. Tá vendo? Quer dizer realmente uma pessoa. Indica isso, porque é um mistério muito grande em cima dessa palavra Gog e Magog, entendeu? Quem são os persas hoje? Os persas são os atuais iranianos, entendeu? A Pérsia ela teve o seu nome mudado para Irã em 1935. Então, até 35, né, o Irã não era Irã, era Pérsia. Agora não é mais Pérsia. De 35 para cá do século passado é Irã, entendeu? Então, isso aí é que entende, ok? Aqui também, de onde vem a interpretação de Gog, que Gog é a Rússia? Tem muito intérprete da Bíblia que acha que Gog é a Rússia. Para mim não tem nada a ver, mas vamos respeitar a opinião, né? Eu gosto que a minha seja respeitada. A pessoa pode não aceitar, mas respeito. Eu também não aceito, mas respeito. Tá bom? Então, Deus te abençoe e até a lição de número 10. Ok? Tamo junto, hein?